De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Dr. Eval Sampaia, que é juiz da cidade de Mossoró, mas que atua em todo o estado na área de combate à corrupção. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão, Dr. Eval. Prazer enorme, Robson, mais uma vez aqui estar com você nesse programa de grande audiência aqui em todo o estado, né? Um programa de grande repercussão. E agora, numa situação diferente, eu venho realmente aqui dentro de uma luta pessoal. Claro que, evidentemente, é difícil dissociar a minha pessoa do meu cargo de juiz, mas eu destaco que é uma luta pessoal como cidadão do movimento do combate à corrupção eleitoral. Nós somos coordenadores a nível de estado, não é? E esse movimento tem várias frentes de atuação. E já vamos detalhar esse movimento, mas antes eu estou curioso para ouvir da sua pessoa uma avaliação em relação às medidas que foram apresentadas hoje pela presidente Dilma Rousseff, que foram encaminhadas ao Congresso, recebidas por Renan Calheiros e também a ser recebida por Eduardo Cunha, presidentes respectivos do Senado e Câmara, onde, na verdade, é a expectativa da população brasileira. Do que foi anunciado, teremos resultado prático se for aprovado? Veja bem, Robson, eu tenho dito, acabei, inclusive, de publicizar isso. Eu acredito que, mais uma vez, mas é válido isso aí, as coisas nesse país só acontecem quando o povo resolve se revoltar, resolve mostrar a sua força. Nós tivemos domingo uma manifestação ordeira, uma manifestação pacífica, fazendo valer um direito e garantia constitucional do cidadão. E a partir dessa pauta de reivindicação, porque eu não sei se você que sempre acompanha, viu que esses quase 2 milhões de pessoas, metade 50% da pauta reivindicada era o assunto corrupção. O governo vem, não interessa por que veio, eu entendo que foi meio na marra, mas trouxe um pacote interessante, com medidas interessantes, medidas que, por si só, não resolverão. Precisamos de vontade política, mas, por exemplo... É mais amplo, mas o que foi anunciado pela presidente Dilma, nós temos aqui alguns pontos, né, que é a criminalização da prática do Caixa 2, ou seja, Caixa 2 virar crime, que tanta gente fala em Caixa 2 aqui. Aplicação da lei ficha limpa para todos os cargos de confiança no âmbito federal, ou seja, para todos os cargos comissionados. Alienação antecipada dos bens apreendidos após atos de corrupção para evitar que não sejam usados por agentes públicos e possam ser vendidos por meio de leilão. Responsabilização criminal de agentes públicos que não comprovem a obtenção dos bens e confisco dos bens dos servidores públicos que tiverem enriquecimento incompatível com os ganhos. Eu pergunto, na prática, essas medidas que foram anunciadas pela presidente Dilma, encaminhadas ao Congresso Nacional, você crê que é um passo importante ou, na verdade, não vai sair muito do canto essa história de combate à corrupção? Não, é um passo importante. Eu não posso negar de que uma legislação que, inclusive, se dá uma mediatização como o pacote anticorrupção, que ela já tinha anunciado na campanha, mas esperou que 2 milhões de pessoas, não estou fazendo nenhuma crítica, eu estou registrando esse fato, a gente vê que é importante sim, mas não resolverá por si só o problema da corrupção e nem mesmo minorar se não tiver vontade política. Agora, por exemplo, uma das medidas que você muito bem, a sua equipe trouxe, inclusive em primeira mão, porque acabaram de ser anunciadas, essa questão da criminalização do enriquecimento ilícito. Olha que interessante. Quantos servidores públicos e agentes, de um modo geral, têm patrimônio totalmente incompatível com a sua remuneração ou subsídio? Ora, se nós comprovarmos objetivamente aquele fato, aquilo já vai ser um crime de modo objetivo. Isso é fantástico. Agora, exato, já é indício da própria corrupção, né? Porque, um exemplo, se você ganha um salário de 25 mil reais por mês, um exemplo, e você tem um patrimônio 10 vezes maior do que aquela remuneração que você recebe, como é que você ganhou esse dinheiro? Né? É muito esquisito, muito estranho. Talvez então, isso aí já se torna crime. Você tem um patrimônio que não tenha sido recebido por herança, por exemplo, incompatível. Esse exemplo seu de 25 e 10, eu fico calado porque eu fico preocupado, porque eu tenho bens que chegam, por exemplo, a 10 vezes 25. Mas eu digo assim, por exemplo, você ganha 25 mil reais e você, por exemplo, tem várias propriedades, tem casas de praia, tem lancha, tem mais não sei o quê, tem apartamento fora. Você vai juntar o seu patrimônio e dar, por exemplo, 20 milhões de reais. Como é que você conseguiu, pelo amor de Deus?
chegar a 20 milhões de reais com o tempo de serviço que você tem prestado e você não tem nenhum tipo de remuneração? É um dado objetivo. A questão da aplicação da lei de ficha limpa é também objetivo interessante. Nós esperamos que haja vontade política para fazer isso. Alienação antecipada, nós estamos vendo aí nessa operação Lava Jato, que a partir de delações premiadas nós já tivemos 500 milhões devolvidos espontaneamente. Mas aqueles que não foram devolvidos espontaneamente, se a lei já existisse, porque ela não pode retroagir a processo, a gente teria como pegar muito mais. Os bens ficariam bloqueados, daqueles que desviaram recursos. Não só bloqueia, né? e vende antecipadamente. Então, eu acredito que é um bom instrumento, mas por si só não resolve. E aí, já fazendo um gancho, não é? Com o objetivo que nós estamos aqui defendendo as ideias de um movimento do combate à corrupção eleitoral em torno de uma reforma política democrática imediata, que o MCCE faz parte junto com 100 outras entidades, como, por exemplo, a OAB nacional e a OAB estadual, como a CNBB, como diversas outras entidades aqui a nível local, o Marco. Tudo passa, Robson, você sabe quantas vezes você não tratou aqui no seu problema, pela questão da reforma política imediata, ou como eu gosto de falar, a reforma do sistema político. Nós não vamos minorar essa questão da corrupção se nós não tivermos uma reforma na estrutura do poder. Nós realmente mexemos naquilo que faz com que o uso do poder pelo poder leve à corrupção. A maioria desses ilícitos cometidos passam justamente pelo abuso de poder político. E passa exatamente pelo período eleitoral, né? Mas há que se refletir, né? A população precisa pensar sobre isso também, no seguinte fato, existem aqueles que compram voto, isso é crime. Certo. Mas se alguém está comprando voto é porque tem alguém vendendo. Então claro, existe a parcela da população também. Claro, né? Inclusive eu tive o prazer hoje, eu estou aqui em Natal por isso, tá? Eu vim a Natal para participar de um evento em uma universidade, justamente para que a gente consiga coletar assinaturas nesse projeto. O projeto já é uma realidade, já estamos com mais de 600 mil assinaturas em todo o Brasil, é um movimento nacional. Aqui coletamos várias assinaturas hoje, vamos continuar andando na imprensa em diversos outros eventos, como segunda-feira estaremos na Câmara Municipal de Natal, estaremos na Assembleia Legislativa, coordenando justamente, tem várias entidades, e o que eu chamo a atenção, o cidadão, como eu disse, é um dos principais responsáveis. O maior corrupto, às vezes, é o próprio cidadão, que deixa se corromper nesse seu exemplo e que transfere a responsabilidade. Porque, por exemplo, se o poder emana do povo, nós é que podemos fazer essa reforma política, democrática, de um modo efetivamente para, por exemplo, 2 pontos básicos dessa reforma. Não há como se combater a corrupção sem a gente acabar com 2 institutos anacrônicos de nossa legislação atual. O fim da reeleição para o Executivo, não dá mais, eu sei que tem um aspecto positivo, e o fim do financiamento das campanhas eleitorais por pessoas jurídicas e empresas. Então, em cima desses 2 pilares, nós estamos querendo convencer a população e dizer, entre no site Coalizão Democrática, sua assinatura vira lei, e a partir desses instrumentos nós podemos mudar a triste realidade dessa politicagem. Doutor Evaldo Sampaio, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu agradeço aí, desculpe já estourar, porque tanta coisa para a gente falar. Vou voltar depois, porque eu quero essa pauta para a gente poder levar uma quantidade de pessoas para falar justamente dessa reforma política democrática e nós mudarmos essa realidade. Muito obrigado, Obrigado, doutor Evaldo. Em breve o senhor retorna aqui ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Ficamos por aqui. Um grande abraço a você, obrigado pela sua audiência, mas continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Grande abraço e até amanhã.